5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? 5 milhões na conta. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Eu acho que eu iria nos 5 milhões. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta agora? 5 milhões na minha conta. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta agora? 5 milhões. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na sua conta? Você reparou que todo mundo falou a verdade? Todo mundo falou o que prefere? Mas é uma verdade que não liberta. É uma verdade que no fundo não é verdade, é mentira. Poderiam ter aparecer pessoas que diriam: eu prefiro 5 minutos com Jesus ao invés de 5 milhões na conta. Mas diriam só por falar, só na boca. Porque se fosse verdadeiramente meterem os 5 milhões em físico e 5 minutos com Jesus, escolheriam na mesma os 5 milhões na conta. 2000 anos depois, o povo continua a não querer saber de Jesus. O povo continua a ignorar Jesus. Assim como, em vez de escolherem Jesus, o povo continua a fazer a mesma coisa. Aquele povo que Jesus veio dar-se a si mesmo para libertar. Aquele povo que Jesus veio, deixou o seu trono, o seu reinado, a sua glória. Veio por este povo, mas é o mesmo povo que o rejeitou. 5 milhões na conta e não 5 minutos com Jesus. O povo continua a escolher Barrabás. Aí o povo, em vez de escolher 5 minutos com Jesus, eles escolhem o Deus Mamon, o Deus da riqueza, e rejeitam Jesus. Assim como rejeitaram Jesus naquela altura, escolheram Barrabás. Mais uma vez o povo continua a rejeitar Jesus. Aí essas pessoas, está bem claro, eles preferem 5 milhões na conta. Nem tiveram tempo de avaliar, nem tiveram tempo de pensar, nem tiveram tempo de perguntar, mas 5 milhões de quê? Eles nem tiveram tempo, só ouviram 5 milhões na conta. Foi suficiente para darem a resposta. 5 milhões na conta é melhor e não 5 minutos com Jesus. Na verdade, o autor não terminou. Ele não disse se eram 5 milhões de quê. Eu vou vos contar aqui alguma história. Havia um grupo de jovens. Eles foram postos numa sala. Na sala tinha 2 portas. Uma porta, quando abriram, espreitaram, a porta dava para uma zona muito bonita. Árvores, flores, jardins e muita gente calma, umas a conversarem, outras caminhando, outras sentadas. Os jovens viram esta porta. Eles abriram a outra porta. Na outra porta era festa, era noites, era discotecas, era ambientes daqui e dacolá. Lhes tiraram dali da segunda porta, lhes meteram na sala, lhes deixaram refletir. Lhes deram uma opção: olha, dessas 2 portas vocês vão escolher uma. Qual das 2 portas vocês preferem? Depois vocês voltam e deem-nos a resposta. Os jovens foram pensar. Quando voltaram, eles preferiram a segunda porta, onde havia ambientes, havia discotecas, festas, e rejeitaram a primeira porta, que havia jardins, havia zonas bonitas, pessoas a conversarem, todas vestidas de branco. Então os jovens entraram na segunda porta, dançaram, ficaram aí a festejar. Eles passaram por todos os ambientes quanto havia naquela porta. Quando chegou a hora de ir embora, vem o dono das festas, o dono da discoteca, e diz: agora eu vou fechar a porta e todo mundo saiam pela porta onde vocês entraram. Quando os jovens saíram pela porta onde entraram, a porta que dava para a sala ou salão onde eles pararam para pensar, já não era o salão. Foram sair no inferno. Os jovens pediram socorro. Socorro, não foi por aqui que nós entramos. Quando nós entramos não foi por essa porta. Mas o dono da discoteca disse: já era tarde. Aqui é o vosso lugar. Aquela porta que vocês rejeitaram, a primeira porta que daria para o paraíso, que daria para a zona verde, jardins, plantas, pessoas vestidas de branco, vocês rejeitaram aquela porta. Vocês vieram para esta porta, então é aqui o vosso lugar. É aqui onde vocês vão viver a eternidade. E você?
O que é que você prefere? 5 minutos com Jesus ou 5 minutos na conta? E esses 5 milhões na conta, querido irmão, não são 5 milhões de kwanza, 5 milhões de euros, 5 milhões de dólares, 5 milhões de reais. Não. São 5 milhões de problemas na conta. 5 milhões de dificuldades na conta. Você que escolheu Jesus para passar 5 minutos, Jesus vai sarar as tuas dores. Jesus vai resolver os teus problemas todos. Jesus vai resolver todas as tuas dificuldades. E você que aceitou os 5 milhões na conta, nem parou para pensar se eram 5 milhões de quê? Não são 5 milhões de dinheiro na conta, são 5 milhões de problemas, 5 milhões de dificuldades. Imagina, querido irmão, às vezes nós precisamos parar e refletir. Qual é o caminho a seguir? Precisamos ouvir com atenção a voz de Deus. Não vamos rejeitar Jesus assim como rejeitamos lá quando escolhemos Barrabás em vez de Jesus. Mais uma vez, o povo mostrou. 2000 anos depois, o povo continua a rejeitar Jesus, a escolher deuses errados. O povo continua a escolher deuses de riqueza, Deus Mamon. Até quando? Jesus está a voltar. Vamos fazer a escolha certa. Vamos aceitar Jesus como nosso Senhor Salvador. Vamos fazer o que vale a pena. Juntos na fé até Jesus Cristo voltar.